Quer descobrir o que eu li e larguei em abril? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Mais um mês e mais uma atualização das minhas leituras, das minhas viagens e quase embarques em histórias no último mês, que no caso é o mês de abril de 2025. Inclusive, se você gosta desse quadro onde eu conto pra vocês sobre as minhas leituras, afinal, nem toda leitura que eu faço vira um vídeo único, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque assim você fica sempre atualizado de todas as histórias que eu ando lendo e ando largando também. E claramente não se esqueça também de clicar no sininho de notificações, porque assim garante 100% que você vai receber todos os vídeos que eu soltar aqui no canal. Enfim, bora nessa! Abril foi um mês bem cheio pra mim. Cheio de leituras? Não, ele foi um mês de muita ocupação, eu fiz muita coisa em abril. E por ter feito muita coisa em abril, eu li bem pouquinho. Nas primeiras semanas de abril, eu comecei a ler O Dente de Leão, Onipresente, do autor Leonardo Torre. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá? Link pro vídeo aqui na descrição. Mas eu comecei a ler essa história em abril, mas eu não a terminei em abril. Eu a terminei em maio. Essa foi uma história com um pouco mais de complexidade, inclusive se você já assistiu meu vídeo, você me viu falando sobre isso. Então eu demorei um pouquinho mais a lendo. Mas é claro, ou não tão claro assim, sei lá, que essa não foi a única razão do porquê que eu demorei um pouquinho mais a lendo. Eu demorei um pouco mais de ler essa história porque eu tava lendo essa juntamente a outra história, que eu tive que dar uma prioridade maior na leitura, porque eu estava lendo numa leitura coletiva. Por conta da leitura coletiva, eu tive que ler um pouco menos a outra história, porque leitura coletiva funciona da seguinte maneira: a gente tem um cronograma para seguir. Não é simplesmente todo mundo vai ler, tipo meu clube do livro, sabe? O ticket literário, que a gente lê a história durante o mês e no final dela vai conversar. Não, leitura coletiva tem um período já estabelecido de quando vai acontecer e como vai acontecer. Então tem os capítulos por dia que a gente tem que ler e durante essas leituras de capítulos, inclusive, tem discussões sobre a leitura. Então eu tive que dar uma prioridade maior a ler essa outra história por causa da leitura coletiva. Então, O Dente de Leão foi uma história que eu li um pouquinho mais devagar, porque eu também tinha tempo pra isso, né? Eu tinha que criar o conteúdo pra ela, mas o conteúdo só ia sair em maio, então dava tempo, e não era logo no início de maio, era um pouquinho mais à frente de maio. Então dava super tempo de conseguir ler a história e criar o conteúdo sobre ela, mesmo que eu estivesse lendo outra história, dando outra prioridade antes. Até porque eu precisava me concentrar bastante no que eu tava lendo para criar o conteúdo sobre, né? E é por isso que eu vou falar com vocês mais sobre O Dente de Leão no próximo vídeo, na atualização de maio, tá? Mas para conhecer mais da história, já sabe, tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Bom, e o livro que eu li na LC, né, que eu tô só falando do livro, então não diz qual é Amor em Jogo, do autor Felipe Mateus. Um livro que tá aqui nessa pilha que eu não vou tirar agora, porque eu esqueci de tirar antes, e é isso, vou deixar só a capa aqui na tela. Nessa história de 265 páginas, que em e-book tem um pouquinho a mais, eu conheci Apolo e Henrique, que são dois ex-namorados que não gostam muito um do outro por conta das coisinhas que aconteceram na relação deles, né? Principalmente o caso do término. Mas mesmo irritados um com a cara do outro, eles resolvem se juntar para fingir um namoro. Sim, fingir um namoro porque vão entrar juntos no Amor em Jogo, que é o nome do reality show atual, assim, super badalado, voltado para casais LGBTQIA+. E eles querem adquirir esses 2 milhões de reais, que é o prêmio desse reality. E a pergunta que não quer calar é, será que eles vão conseguir manter a atuação por muito tempo? Essa foi uma história muito legal de ler, gente, porque assim, se você é o tipo de pessoa que gosta de reality show, você vai gostar muito dela. Ela é muito como se a gente estivesse assistindo a um reality show. A gente vai acompanhando todas as tretas acontecendo. A gente não é uma coisa que a gente não sabe, né? Assim como quando a gente tá assistindo as coisas em casa, tipo um BBB, a gente não sabe 100% tudo que todo mundo tá achando. Só se a gente estiver mais na internet ou fuxicando por aí. Mas a gente sabe mais o que a gente tá vendo. E é isso que acontece. A gente tá assistindo a casa, a gente tá lendo a casa, vendo os personagens da casa, conhecendo vários personagens ali, sabe? E criando vários sentimentos de amor e ódio. Ficando em aflição em alguns momentos, assim, meio desesperados quando chega a hora das eliminações.
São muitas emoções e desespero sobre quem fica e quem sai. Bem naquelas de, nossa, o Brasil não sabe votar. Foi muito bom mesmo ter lido, mesmo que no começo eu tenha estranhado um pouquinho, porque, gente, eu sou acostumada a ler histórias de Felipe que são mais voltadas pro drama, pra tristeza. As histórias de Felipe que eu li são assim. E não é que ele tem história só assim. Ele tem outra história que é um romancinho mais fofinho. Mas que eu li foram mais histórias tristes. Então eu estranhei levemente, mas passou logo, porque a escrita de Felipe é muito fluida e muito divertida de ler, é muito legal de ler. E claramente que Felipe ia trazer aqui também umas dosezinhas de drama, porque senão não seria ele, né? Eu amei Apolo e Henrique, e apesar de Apolo ser bissexual, eu me identifiquei mais com o Henrique por conta do jeitinho de ser. Pra mim essa história foi com 4,5 estrelas. E enquanto eu li Amor em Jogo, eu experimentei fazer uma coisa que eu não faço muito, porque na verdade eu tenho dificuldade de fazer, que é ouvir audiobook. Sim, gente, eu tenho dificuldade de ouvir audiobook, assim como eu tenho dificuldade de ouvir podcast. Já comentei isso com vocês aqui, eu tenho dificuldade de ouvir podcast, porque eu preciso de alguma imagem, porque senão eu me perco, eu me disperso, eu não consigo me concentrar. Tá, mas como é que eu ouvi esse audiobook agora? Seguinte. Agora em abril foi mês do livro, né? E a Aya Books, que é uma plataforma de assinatura de livros, né? Igual o Esquilo também, ela disponibilizou 3 livros a mais do que ela já disponibiliza todo mês pra gente adquirir, né? Disponibiliza, no caso, pela assinatura que a gente tiver. Então eu tenho a assinatura da minha... Como é o nome do telefone? A minha linha de celular, meu plano de celular, tem vínculo com a Aya Books e aí eu tenho direito a um livro todo mês. E em abril disponibilizaram 3 livros a mais do que esse que eu já iria receber, né? Essa é uma das formas da gente poder ler livros de forma gratuita. Inclusive, se você quer ler livro de forma gratuita? Quer saber mais como ler livro de forma gratuita? Assista o vídeo que tem aqui no canal, link aqui na descrição, para você poder ler vários livros de forma gratuita, livros independentes, livros de editora, e livros nacionais e internacionais, de maneira grátis e sem lesar a vida de ninguém, principalmente autores nacionais independentes, tá? Link para esse vídeo vai estar aqui na descrição. Mas enfim, dentre esses gratuitos que a Aya Books disponibilizou a mais, veio um audiobook, o audiobook de O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton. E eu já tenho um tempo que tô querendo tentar novamente ouvir audiobook, mas como eu sempre tenho essa dificuldade, eu ficava meio assim de... Mas o que eu vou escutar para saber se realmente vai dar certo? E como eu já conheço a história do Estranho Mundo de Jack, eu resolvi escutar esse audiobook, porque já é de uma história que eu já conheço. Eu usei meio que o paralelo que eu já faço de reler histórias que eu já conheço, que são minhas histórias conforto, ou que são minhas histórias já conhecidas, para poder retomar hábitos de leitura, de sair de ressaca literária. Eu faço isso já, né, para poder retomar hábitos de leitura. Então, pensando nisso, eu fui nessa mesma ideia e fiz, e se eu escutar o audiobook de uma história que eu já conheço, será que não pode ser mais fácil? E assim, botei esse audiobook pra tocar. Pra quem aí não conhece a história do Estranho Mundo de Jack, mesmo que você não assista, geralmente você já deve ter ouvido falar, é sobre Jack, que é rei das abóboras na cidade do Halloween, e certo dia Jack sai por aí pela floresta e desemboca na cidade do Natal. E na cidade do Natal ele vê que tudo é muito diferente de como as coisas acontecem na cidade do Halloween. E ele quer ter isso também, ele quer fazer isso também, e resolve ele ser o Papai Noel. Só que como é que ele vai ser Papai Noel se já existe Papai Noel? Aí ele convence certas pessoas da sua cidade a sequestrarem o Papai Noel. E ouvir essa história foi interessante. Como eu já conhecia, eu meio que já esperava alguns eventos que fossem acontecer, é claro, né, porque eu já conhecia a história. Só que ainda assim foi uma experiência. Então eu consegui prestar um pouquinho mais de atenção, já que eu conheço a história. E também estava esperando que algumas coisas acontecessem, porque eu já conheço a história. E foi... foi legal. Tipo assim, eu ainda prefiro
pegar um livro para ler, eu mesma pegar, abrir a página e ler, do que escutar o audiobook. E eu não estou dizendo aqui que leituras de audiobook são menos válidas, tá? É sim uma leitura válida, é sim uma leitura possível, é sim uma leitura. Audiobooks possibilitam pessoas que tenham nenhuma ou baixa visão a conseguirem ler histórias. Já começa por aí, tá? Então, sim, é uma leitura válida, principalmente por isso. Mas, além disso, gente, tem gente que quer fazer outras coisas da vida, outras atividades, porque precisa fazer outras atividades. E a forma que ela tem de consumir aquela história é ouvindo. Eu queria conseguir ouvir mais audiobooks justamente por isso, porque muitas vezes o único tempo que eu tenho para poder ler uma história é quando eu vou dormir. Mas eu tô muito cansada, nem consigo ler tanto. E eu apago logo. Então, durante o dia, se eu conseguisse ouvir audiobooks, eu poderia escutar essa história, várias histórias, com muito mais proporção. E eu, infelizmente, eu não consigo. Então, assim, audiobook é leitura sim. Não me venham com essa, tá? A questão é que pode ou não ser funcional para cada pessoa. Para mim, não é muito funcional. Eu tentei mais uma vez com essa experiência. Foi melhor do que outras vezes, que eu fiquei totalmente dispersa. E agora eu tô querendo escutar outra história que eu não conheço nada para ver se vai ser melhor de escutar do que não. E aí eu posso talvez desistir de uma vez disso. Então foi melhor do que outra vez ter escutado uma história que eu já conheço, mas ainda assim não foi totalmente satisfatório, porque eu tenho essa questão com o audiobook mesmo. Mas é uma coisa particular minha, e não que não é um tipo de leitura válida. E é isso, gente. Essas foram as histórias que eu li em abril de 2025. Sim, eu li 2 histórias e meia. E tá tudo bem. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque, assim, gente, eu falei pra vocês uma vez que nem que eu lesse uma história no mês eu ia gravar pra vocês. Porque eu queria também lembrar pra vocês que toda leitura é válida. Mesmo que você não tenha lido muito por mês, tá tudo bem, porque o importante é você ler, é você se divertir, é você gostar. E às vezes a gente não tá com tempo pra isso, gente. Às vezes a gente simplesmente não tem tempo. E tá tudo certo. Eu tava com um tempo muito apertado em abril, eu não conseguia ler mais do que eu li. Tá tudo bem você ler menos, pelo motivo que for. Tá tudo bem você ler devagar, porque você lê devagar por si só, ou porque você tá no momento que você precisa realmente ler mais devagar. O importante é a gente ler, porque isso aqui não é uma competição. É pra se divertir, é pra ser fluido, é pra ser leve, é pra ser bom. E assim como eu li menos, eu também não larguei nenhuma história, porque eu não tive nem tempo de pegar uma história, outra história a mais pra poder largar, porque eu já tava lendo livros grandes, então assim, ficou sem condição. Então eu não peguei nada pra ler que me fizesse largar. Nem que comecei a ler e deixei de lado pra voltar depois, e nem que realmente larguei a história. E aí, você já leu alguma das histórias que eu trouxe aqui? Tem vontade de ler alguma delas? Se tiver vontade, eu vou deixar os links para elas aqui na descrição para vocês adquirir. E lembre-se sempre de conferir as classificações indicativas e possíveis gatilhos que todas as histórias que eu indico para vocês possam ter. E não esqueça de, depois de ler, contar aqui nos comentários o que foi que você achou delas. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.